Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No podcast de hoje eu gostaria de propor um conteúdo diferente, algo diferenciado, para que nós possamos entender os nossos fundamentos na magia e que nós possamos também compreender certas referências que nós vemos a todo momento e que às vezes passam por nós despercebida. Aqui eu vou propor que nós façamos a análise do anime Yu-Gi-Oh! Depois da vinheta. Eu não sei se vocês já assistiram o anime Yu-Gi-Oh! Ou se já leram o mangá, mas é interessante que nós possamos entender que há muitas referências de magia, dos sistemas de magia conhecidos e estudados nesse anime, e que eu confesso para vocês que é o meu anime favorito. Nós também podemos relembrar que Yu-Gi-Oh! Tem vários personagens, né, como Yugi, a Teia, o Tristan, o Joey. Dentre eles, um dos meus mais favoritos seria Maximilian Pegasus e o Kaiba, obviamente. Mas qual é a relevância deles para essa história? Qual é a importância deles para esse debate, para essa análise? Seria justamente que todo o Yu-Gi-Oh! Ele é dividido em algumas sagas, né? Por exemplo, nós temos a de Maximilian Pegasus, que é o Reino dos Duelistas, nós temos a Batalha da Cidade, nós temos a saga do Orixalcos e a do Egito. A saga do Reino dos Duelistas, ela é o início, né, do anime oficial do Yu-Gi-Oh!, que vocês devem ter visto já várias cenas importantes e famosas, como o Yugi, por exemplo, tendo aquela sacada do destino, onde ele pega a carta do Exódia e consegue derrotar o Kaiba. É interessante que nós possamos entender as relevâncias de cada personagem e a importância dos 7 itens milenares, que é, por exemplo, um dos itens que o Pegasus tem. Não sei se vocês já viram, obviamente já deve ter visto, um homem de cabelos brancos e grandes, com um olho dourado no lado esquerdo do seu corpo. Pois é, meus amores, o que eram, quais eram as relíquias milenares, né? Nós tínhamos o olho do Millennium, obviamente, que era o olho de Pegasus, né? Que ele utilizava para os seus duelos, e basicamente seu poder central seria ler mentes e olhar para a alma de uma pessoa, onde também pode ser a alma dentro de cartas. Nós temos também o Anel do Milênio, que é utilizado por um personagem chamado Bakura, que nós vamos já falar sobre ele, que basicamente permite que o seu dono ele encontre objetos ou tudo que ele procura, e agindo como uma bússola. Ela também sela almas ou fragmentos de almas e objetos e contém as almas de Zork, Necrófages e de Bakura em essência. Já vamos falar sobre isso, tá bom? Nós também temos a varinha do milênio, né, que ela dá controle mental, ela sela monstros espirituais egípcios dentro de tábuas de pedra, né, pelo menos assim ela era utilizada no Antigo Egito. Nós temos a chave do milênio, que ela entra na mente de uma pessoa e ela permite ao portador redecorar a alma para fazer de qualquer um seu fantoche. Nós temos o colar do milênio, que a sua única utilidade seria a visão do futuro. Nós temos a balança do milênio, que ela descobre quanta escuridão há no coração, e que no Antigo Egito, na utilização da magia, ele é utilizado para fundir os monstros, né? Fundir as entidades. Nós também já vamos falar sobre isso. E por fim, nós temos o item que todos já devem ter visto, que todos já devem ter notado, visto em desenhos, em representações. Nós temos o Enigma do Milênio, que além dela conter as almas, a alma do faraó Aten, ela também evoca e controla monstros de duelo, entidades em geral, incluindo os deuses egípcios, e ela também concede a quem o resolve inteligência e poder das trevas. Lembrando que o Enigma do Milênio, ele não veio pronto, né? Veio em quebra-cabeças, e por isso que quem consegue completá-lo, além de ter um desejo concedido, ela também dá a quem o resolve inteligência e poder das trevas. Então vamos entender melhor o que é o anime para a gente poder falar sobre as referências da magia, tá? Isso aqui é muito interessante. E se vocês já viram o anime ou pretendem ver, isso aqui vai dar uma visão, uma perspectiva diferenciada para vocês. Em um capítulo inicial do mangá, né, Shadi, que era um sacerdote antigo, ele dá uma explicação vaga sobre por que os itens do milênio foram criados. E de acordo com essa história, as relíquias elas foram criadas pelos mágicos do faraó do Antigo Egito para punir os ladrões que tentavam roubar as tumbas dos faraós antigos que já tinham morrido. Shad diz que isso está escrito no Path and Hero,
ou Come Forth by Day, que é o título egípcio de O Livro dos Mortos. Nós falamos sobre isso no nosso vídeo, né, sobre o Livro dos Mortos, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem ver depois, se não ainda viram. Com os capítulos posteriores do mangá, elas fornecem uma história mais detalhada sobre a sua origem, e com o Egito sob ameaça de exércitos invasores de 3.000 anos atrás, o faraó Akhenaten ele procurou proteger sua terra por meios místicos e estabeleceu o comando para os 7 itens mágicos do milênio a serem forjados com base em um antigo feitiço encontrado no livro de feitiços do milênio. O irmão de Akhenaten, ele foi encarregado de criar os itens, mas Akhenaten se absteve de informar o seu irmão que, para fazer isso, 99 sacrifícios humanos eram necessários. Daí tinha uma vila chamada Kal Elna, que se tornou a vítima do decreto involuntário do faraó, quando Akhenaten os matou, e seu sangue, ossos e carne se fundiram com o ouro fundido no rito místico que formava os itens. E durante seu segundo encontro com Aten, né, o faraó regente da época, Bakura afirmou que os espíritos de Kal Elna estavam presos no inferno após o ritual e que ele podia ouvir seus rancores na vida após a morte dos itens. Com Akhenaten possuindo o Enigma do Milênio, os 6 itens restantes foram confiados a seus sumos sacerdotes, né? Por exemplo, nós temos os Guardiões Sagrados, que é a chave do Milênio para Siamon, ou Salomon, o Olho do Milênio para o próprio Akhenaten, né? Ele teria o mesmo poder que Pegasus tem, o Colar, a Vara e a Escala e a Balança do Milênio, junto com o Anel do Milênio para os outros sacerdotes também, né? Que seriam os predecessores Isis, Seto, Karim e Mahad. Usando o poder combinado dos itens, um exército de monstros de duelo foi convocado para repelir os inimigos invasores do Egito. No entanto, ao descobrir a verdade sombria por trás da criação dos itens, Akhenaten tentou expiar, oferecendo sua alma aos deuses egípcios como penitência, né, poupando seu filho, o faraó Atem, de qualquer retribuição futura por suas próprias ações indiretas. Na saga de Pegasus, por exemplo, como todos conhecem a versão em que Urgi saca o exódio e oblitera Kaiba com os seus 3 dragões brancos de olhos azuis, e se torna uma lenda, mas o que mais interessa é o que nós temos além disso, tá bom? Em um duelo normal, os jogadores precisam utilizar itens básicos que são utilizados na magia. Por exemplo, para colocar um monstro no campo é necessário invocá-lo. É possível utilizar cartas de magia e armadilha para te proteger ou atacar seu adversário, lhe causando dano ou perda de cartas para que consiga vencer o duelo. Para invocar um monstro mais forte, ou é necessário uma carta de magia específica, ou sacrificar monstros mais fracos. O termo sacrifício ele é utilizado pois é exatamente o que precisa ser feito para invocar algo mais forte. No anime e mangá, se você perdesse o duelo, você poderia perder a sua alma, dependendo do tipo de jogo que você estava jogando. Pegasus é um empresário multibilionário que recriou o monstro de duelo, indo ao Egito escavando antigas ruínas para o seu jogo. Sendo também um artista, ele recriou as imagens das cartas em suas versões atuais, especialmente as dos 3 deuses egípcios. Eu não sei se você já sabe, mas o nome delas é Slifer, o dragão do céu, Obelisco, o atormentador, e o dragão alado de Ra. Obviamente, os 3 têm alusões aos deuses egípcios. Obelisco seria, obviamente, a estátua obelisco, né, que era utilizada para canalizar o raio solar, que tinham vários hieróglifos com os ritos sagrados de proteção, ou de invocação, ou de canalização de energia solar mesmo. Nós temos Slifer, que da tradução do original japonês seria Osíris, e nós temos o dragão alado de Ra, que obviamente seria o dragão alado de Ra, né, o dragão alado do sol, por assim dizer. Ao chegar no Egito, além dele recriar o seu novo jogo, ele também percorria atrás de uma maneira de ressuscitar seu amor perdido, Cecília Pegasus, que morreu logo após eles se casarem, devastando o coração de Pegasus e o tornando frio. Além de roubar as tecnologias holográficas da corporação Kaiba, pertencente ao Celto Kaiba, Pegasus contaria também com o poder das 7 relíquias milenares e sua magia limitada, quando estão todas juntas. E ao encontrar um sacerdote antigo no Egito, Shad, como falamos anteriormente, Pegasus o segue até um templo antigo e recebe o Olho do Milênio no lugar de seu olho esquerdo. Para ter certeza de que teria todas as relíquias milenares, Pegasus ele realiza um torneio mundial chamado Reino dos Duelistas. E após Yugi derrotar Kaiba e tendo o Enigma do Milênio, Pegasus sequestra seu avô para atraí-lo até a ilha e ter a chance de obter mais um item de magia antiga. Meus amores, há algumas menções necessárias que são válidas de serem feitas. Em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar uma personagem aqui que ela vai sofrer bastante ao longo do anime, tá? O nome dela é Mai Valentine, que é uma duelista muito talentosa, mas que acredita que nada além de luxo, glória e fama
ao longo do anime, e ela é uma das pessoas que mais sofre com a magia dos Intros do Milênio. Futuramente, na saga da Batalha da Cidade, ela sofreria nas mãos de Merrick Ishtar, que possuía a varinha do Milênio, e ao perder o duelo para ele, ela é enviada ao Reino das Sombras da forma astral e ficando em coma profundo do plano físico. Isso eleva uma série de traumas psicológicos que resultam em aceitar a ajuda de motoqueiros que trabalhavam como o antigo rei de Atlântida, Dartz, que teve sua alma corrompida pelo lacre de Orixalcos, cujo símbolo do lacre de Orixalcos é o mesmo que utilizado no sistema de magia da Telema, criado por Aleister Crowley quando era líder da Ordo Templi Orientes. Mai Valentine é o tipo de pessoa, o tipo de personagem que ela teve alguns traumas psicológicos por causa das magias que eram utilizadas contra ela, que foram utilizadas contra ela no seu duelo contra Merrick. Ela fica um longo tempo em coma, né, enquanto seu plano astral ela revivia pesadelos de criança, pesadelos profundos, que era, por exemplo, o medo de ficar sozinha. Ela via em Tristan, Joey, Thea, Yugi, até Duke Devlin também, amigos, né? Até a irmã do Joey, a Serenity, ela via amigos. Então, por isso, quando ela conheceu os primeiros resquícios, os primeiros indícios de amizade na primeira parte do Reino dos Duelistas, ela começou a se apegar com isso. E aí, na Batalha da Cidade, que já é uma saga que já alavanca a persona dos personagens, ela começa a se ver sem isso, né? Ela começa a se autoafirmar de que ela não precisa de amigos, e aonde Merrick explora isso no psicológico dela. Então, quando o Yugi, o Atem, derrota Merrick, a Mai Valentine volta ao plano físico, né? Sua forma astral é deixada, e aí a sua forma física ela volta ao normal, onde ela leva esses traumas psicológicos além do anime, o que é explorado na saga do Orixalcos. Em segundo lugar, Seto Kaiba, obviamente, dono da corporação Kaiba e gênio da tecnologia digital, nega a existência de magia e de tudo que seja além do que pode ver. Porém, meus amores, ele também já foi um faraó e foi sucessor de Aten, e que também já possuiu o Enigma do Milênio dado pelo próprio Aten. Kaiba, em sua versão antiga, chamada de Seto, era um poderoso sacerdote, né, dono da varinha do milênio, que julgava as pessoas más do reino e protegia o faraó, sem mencionar que ele e Atem eram primos, pois seus pais eram irmãos, né? Akhenaten e Akhenaten eram irmãos. Akhenaten responsável pelo massacre de Colelna e Akhenaten pai de Aten. No passado eram unidos e no presente, né, na atualidade, adversários. E havia uma tábua de rocha com hieróglifos que contava uma profecia de que ele, Kaiba, Seto Kaiba, e Atem lutariam uma batalha que resultou na destruição do Egito, mas com o passar do anime vocês vão notar, e é notado, que a profecia era um exagero ou tinha sido muito mal interpretada. Isso nos leva a refletir também que nem toda profecia que nos é dada está totalmente em acordo com o destino realmente vai acontecer. Às vezes também ela pode ter sido inventada ou muito mal interpretada. Em terceiro lugar, vale também a menção aqui ao Bakura, que é a fonte de todo o mal da humanidade, assim citada no anime e mangá. E portador do Anel Milênio, o vilão se mantém presente no início ao fim do anime, sempre planejando obter as 7 relíquias milenares e destruir o mundo por vingança. Bakura desafia Ten desde os tempos antigos e sempre se mantém rival a ele, mostrando inteligência e sagacidade sem falar na paciência e conquistar o que tem. Na Batalha da Cidade também, por exemplo, Merrick e Bakura, dois personagens malignos, essencialmente ruins, eles batalham. Bakura perde por não ter conhecimento em como dominar o dragão lá de Ra, e aí Bakura ele é destruído e enviado ao Reino das Sombras. Só que, diferente de todos os personagens que já foram enviados aos Reinos da Sombra, Bakura é o único que não demonstra medo algum, porque ele é a encarnação das sombras. Então, como assim? Ele estaria sendo enviado para uma dimensão que ele mesmo criou? Vocês entendem a lógica? Então, Bakura não tinha medo de ser enviado para aquela dimensão, tanto é que após o Reino dos Duelistas, após Pegasus ser derrotado, Bakura consegue pegar um pedaço, uma peça do Enigma do Milênio e colocar parte de seu espírito nele para que ele conseguisse explorar por dentro do Enigma. Né? Isso aí nós temos com a aparição dos caçadores raros, né, criados por Merrick, para que eles consigam roubar o Enigma do Milênio. E aí, possuído mentalmente, Bandit Keith ele pega o Enigma do Milênio e acerta na parede da arena, e aí o Enigma é quebrado em 1000 pedaços,
sendo obrigado o Yugi a remontar tudo novamente enquanto o armazém estava em chamas, né? Ele quase morre por causa disso. Em quarto lugar, nós temos Merrick Ishtar. Merrick é descendente dos guardiões da tumba do faraó Atem, e pela história foi o único a renegar tudo isso, fazendo crescer um ódio dentro de si. O colar e a varinha do milênio foram confiadas à família até o retorno do rei, do faraó Atem, mas Merrick sempre foi contra isso, até que um dia sua escuridão, um ódio crescente dentro de si, o faz se rebelar de vez. Merrick cria seus caçadores de raridade para encontrar as cartas de deuses egípcios para poder dominar os poderes do rei e ser faraó, enquanto sua irmã Ishizu, guardiã do colar do milênio e descendente de Isis, guardava as cartas. Merrick as perseguia. Em quinto lugar, meus amores, é muito importante a gente fazer essa citação para que a gente continue nosso debate. Dartes. Dartes foi um antigo rei de Atlântida, onde ele caiu para o poder da Pedra de Orixalcos, que caiu durante seu reinado na lendária civilização, trazendo ganância e ódio às pessoas e transformando-as em monstros horríveis. Isso fez Atlântida afundar e sumir do mapa, sendo sobreviventes apenas Dartes, seu pai e sua filha. A pedra teria poder de trazer o lado obscuro do indivíduo à superfície, tornando quem você deveria ser em essência, sendo usado o símbolo do sistema de magia de Aleister Crowley, Telema. Com a morte de Atem, o Enigma do Milênio foi sepultado junto com ele em sua cripta no Vale dos Reis, em uma câmara abaixo da vila de Kol Elna, uma pedra esculpida que repousava, e dizia que, se os itens do milênio fossem colocados sobre ela, junto com a oitava chave, o nome do faraó, Zork estaria livre novamente. O nome do faraó, Atem. Se Atem descobrisse seu nome e esse nome fosse colocado em cima da pedra, Zork estaria livre novamente para destruir a humanidade. Há de se notar também que a pedra não possui o local de colocar o olho do milênio no olho esquerdo como Pegasus utilizava, né? Mas sim na testa, o que faz alusão ao terceiro olho. Atenção a essa referência aí. A magia dos Jogos das Sombras ela foi desencadeada quando o Enigma do Milênio foi resolvido por Yugi Moto nos dias atuais. Ele embarcou em uma série de aventuras que eventualmente resultaram na revelação das localizações dos itens do Milênio e nas 3 cartas divinas egípcias chegando em sua posse. Colocando em uma placa de pedra, né, que era chamado no anime a Tábua das Memórias Perdidas, que professava a crônica de uma batalha entre o faraó e o Seto, as cartas do Enigma abriram um portal para o Antigo Egito, através da qual a alma do faraó foi puxada de volta ao seu corpo original, mas ainda sem suas memórias. O faraó se reuniu com seus sacerdotes e a traição de Akhenaten foi revelada quando o espírito do Anel do Milênio, que também viajou no tempo, roubou os itens de seus proprietários e usou para ressuscitar Zork, apenas para tê-lo erradicado para a eternidade, nas mãos da união dos 3 deuses egípcios, o Criador da Luz. Nós já vamos falar sobre esse Criador da Luz aqui, tá? Ele é importante. De volta ao presente, após a derrota de Atem nas mãos de seu receptáculo, Yugi-Moto, né, numa batalha final cerimonial, onde eles precisariam fazer essa luta, fazer esse duelo, onde, de acordo com o Ishizu, Atem precisava experimentar a derrota, porque por ele ser um rei poderoso, escolhido pelos deuses, com poder em essência, ele nunca havia experimentado a derrota. Então, para ele se tornar digno, ele precisaria perder o duelo, se tornar digno e assim ser aceito no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Na conclusão da batalha cerimonial e da série, os itens do milênio colocados na tábua pouco antes do duelo começar abriram um portal para a vida após a morte, permitindo que o faraó Atem finalmente descansasse. Depois disso, o templo desmoronaria, selando todos os 7 itens milenários no subsolo até que Kaiba os cavasse de volta em The Dark Side of Dimensions, né, no outro lado das dimensões, que foi um filme lançado recentemente. Agora, algumas referências importantes antes de a gente continuar nosso debate, seria o livro, né, o Spellbook, que foi utilizado, foi o livro que Akhenaten usou para criar os 7 itens milenares, como falamos anteriormente. A pena de Maat, por exemplo, é uma ferramenta usada pelos sacerdotes do faraó para julgar o coração dos criminosos, enquanto a pena de Maat é descrita no Salão das 2 Verdades como sendo aquela que pesa os corações das almas que lá aparecem, sendo a pena mais pesada que o coração. A alma é digna. Em outras versões de mitos, se a pena se equiparar, se a pena for igual ao peso do coração, aí também você se torna digno. Sendo a pena mais leve que o coração, ou seja, o coração sendo mais pesado do que a pena, significa que a pessoa não era digna e assim ela tinha um coração comido por Ermite. E em outros mitos também a pessoa é condenada ao inferno, esquecimento, queimar num caldeirão de chamas. Assim falamos no vídeo sobre o Livro dos Mortos também, tá?
A Pirâmide de Luz, que é um filme também que a franquia do Yu-Gi-Oh! Lançou, né, que é um item que contém a alma de Anubis, que era muito parecido com o Enigma do Milênio, só que na posição normal de pirâmide mesmo, né? E aí há muitas comparações ao olhar da providência, onde as pessoas chamam de a representação dos Illuminati, né, o olhar da providência, o olho que tudo vê, o que é erroneamente comparado com o olho de Horus, né? Isso é uma coisa bem comum. O cubo quântico, que aparece no outro lado das dimensões, utilizado por um personagem, meu favorito também, chamado Diva ou Aigami, né, que é identificado como o oitavo item do milênio, que era também principalmente utilizado para transportar pessoas para outras dimensões, conhecida como Plana. Então, vamos lá, meus amores, continuando. Yu-Gi-Oh! É um anime que possui muitas referências ao sistema de magia e bruxaria na atualidade, e algumas na antiguidade também. Almas antigas possuíram pessoas, objetos ou sendo seladas, a utilização de itens de magia para rituais, invocação ou abertura e selagem de dimensões, transporte de dimensões, banimento de monstros e energias ruins, né? E esse exemplo de energias ruins, por exemplo, o Yugi, ele faz isso com Kaiba, com Panic, com o lado negro de Kaiba, né, que ele volta para duelar de novo no Reino dos Duelistas, né? Com Kaiba ele faz isso depois que o Kaiba perde, e aí esse lado que o Yugi bane pro lado das sombras, Pegasus utiliza o Olho do Milênio para trazê-lo de volta em sua forma física para duelar novamente contra o Yugi, e aí ele é banido novamente depois que perde o duelo. Também é feito esse banimento com Panic, né, que é um duelista que foi contratado pelo próprio Pegasus no reino dos duelistas para destruir outros duelistas através de seu medo. Ele consegue derrotar Mai e Valentine utilizando seus medos, seus temores, seus traumas psicológicos, mas aí ele perde pro Yugi, pro faraó Atem, que, né, é uma alma muito antiga. E como ele desconhece seus próprios medos, não teria como Panic, responsável por encontrar os medos das pessoas, encontrar o medo do faraó. Atem e Bakura sendo dois espíritos com mais de 5.000 anos de idade e precisando de receptáculos para existirem no plano físico, e sem falar que existem cartas de magia que fazem alusão à necromancia, por exemplo, que seria o contato com os mortos, rituais de invocação de entidades poderosas e perigosas, e a censura do pentagrama na invocação de Exódia, o proibido. Na versão japonesa do anime, o pentagrama ele aparece atrás do Exódia, né? E na versão norte-americana já é uma estrela com várias pontas para poder camuflar a utilização do pentagrama. A gente sabe que o pentagrama ele é utilizado no satanismo, né? E pelos cristãos ele é erroneamente comparado à magia negra, a magia maligna, maléfica ou malévola, como vocês preferirem utilizar. E aí é só a pessoa olhar um pentagrama, pronto, ela já utiliza todos os estereótipos negativos associados à estrela de 5 pontas. E se ele tiver invertido, então, pior ainda. No final do anime, Aten é derrotado pelo Yugi e é enviado ao mundo espiritual para seguir seu caminho no pós-vida, né? No pós-vida egípcio, que nós já falamos sobre ele aqui também em vários vídeos no canal, e aqui eu vou deixar para vocês mais um card na descrição para vocês poderem verificar. Ele teria ficado preso no Enigma para evitar que um grande demônio voltasse e destruísse a civilização, que era conhecido como Zork. O Zork é a versão maligna de Bakura, né? Que é a versão mais maligna de Bakura ainda. Na verdade, ao invés de a gente falar sobre mais maligna, a gente pode falar sobre o mal encarnado, a essência de todo mal, a fonte de todo mal, a raiz de tudo que é ruim, e que Bakura tem seu palco na última saga de Yu-Gi-Oh!, que é no Egito Antigo, onde todos viajam para o passado para reviver os eventos e alterá-los. Aten revive seus dias como um faraó, e nota que cada um de seus sacerdotes possui um item milenar. E por trás disso, nós começamos a entender que toda ação gera uma reação, quanto que para proteger o Egito, o irmão do pai de Atem, né, Akhenaten, ele inicia secretamente o ritual de magia para criar relíquias milenares, presente no Livro dos Mortos, que era proibida pelos próprios deuses antigos. E no ritual era necessário várias almas de pessoas corrompidas, né, como falamos anteriormente, 99, e eles escolhem uma cidade de ladrões, assim é contado, para matar todos e utilizar suas almas, ossos e carne para fundir ao ouro e a criação desses itens de magia. E daí é onde nasce Bakura, que presencia todo o massacre e se torna o único sobrevivente e se tornando o maior opositor ao reino. E em sua alma, Bakura alimenta uma entidade com mais raiva, uma criatura chamada Diabald, que é uma encarnação de seu ódio e poder, e para toda criatura que Diabald derrota, ele se fortalece.
Zork, que é Bakura, finalmente é derrotado quando Atem lembra seu nome, sua fonte de magia limitada, e invoca os 3 deuses egípcios, fundindo-os e nascendo o criador da luz, Horakti. Na menção, Horakti é o deus do sol nascente na mitologia egípcia antiga, e ele é frequentemente fundido com Ra, para formar Ra-Horakti, e às vezes é considerado um aspecto de Hor. Aqui, quando Atem relembra seu nome, a gente tem os 3 amigos de Yugi, né? Nós temos o próprio Yugi, Joy, Tristan e Theia, que eles conseguem achar uma câmara oculta, toda em ouro e em luz, que tem a história de Atem toda escrita, e especialmente um obelisco escrito o nome de Atem. Daí eles conseguem manipular a realidade com intenção para fazer o nome de Atem, os hieróglifos, serem transferidos para um cartucho que Theia havia comprado no aeroporto antes deles irem para o Egito. E aí é assim que Atem consegue lembrar o seu nome. Theia, com toda a intenção no grupo de amigos, consegue relembrar os hieróglifos e assim marcar de forma, na magia, né, de forma mágica, os hieróglifos, e aí Atem consegue ler e relembra seu nome. É assim que a magia dele é desbloqueada. Daí Ra, ele foi retratado no Antigo Egito como um falcão e compartilhou características com o deus do céu, Horus. Então, para a gente poder diferenciar Horus e Ra, os dois são falcões, porém, Ra, ele tem uma ureus na cabeça. O que é o ureus? A representação do sol. A representação do que dá a ele o sentido de entidade, de divindade, entidade, espírito solar. Sekhmet tem, Ra tem, em algumas representações, Kefra também tem. Às vezes, as 2 divindades eram fundidas como Ra-Horakti, Ra, que é Horus dos 2 horizontes. No novo reino, quando o deus Amun ganhou destaque, ele foi fundido com Ra para se tornar Amun-Ra, né, Amun-Ra. Todas as formas de vida foram criadas por Ra. Em alguns mitos, os humanos foram criados a partir das lágrimas e do suor de Ra, e por isso os egípcios se autodenominam como gado de Ra. No mito da vaca celestial, aqui vale citar, é contado como a humanidade conspirou contra Ra, e como ele enviou o seu olhar com a deusa Sekhmet para puni-los, e tendo o próprio deus Ra, o deus Sol, tendo de embebedá-la com vinho que simulava sangue para apaziguar o seu ódio. O que vale ressaltar também, meus amores, é que justamente nós estamos lidando com uma cultura egípcia. A cultura egípcia, ela acreditava na reencarnação, na vida após a morte, no retorno da alma a esse mundo, né, autorizado pelos deuses, e tendo em vista de que Faraó Atem era um faraó, obviamente quando ele morria, né, no momento dele transcender ao mundo dos espíritos, os antigos egípcios acreditavam que ele virava o Horus vivo, logo ele virava um deus. Então, entendam a seguinte alusão. Quando Atem retorna no filme do Lado Negro das Dimensões, ele já retorna como um deus. Por isso que ele tem todo aquele poder, toda aquela aura magnânima, né, toda aquela aura onipotente, e ele consegue invocar apenas com um passar de carta o seu oráculo, o seu paladino oráculo Mahad. E ele consegue destruir o Aigami corrompido no filme. Então entendo que quando o Atem retorna, ele retorna como um deus. A partir do momento que ele desencarna no Antigo Egito, ele já é um deus, porque ele não existe mais naquele plano. Logo, em sua forma espiritual, ele já é um deus. Assim acreditava os antigos egípcios. O que vale a menção também, meus amores, é justamente no filme The Dark Side of Dimensions, né, o lado negro das dimensões. A gente tem Shorty, né, que é citado aqui também na nossa pesquisa, aonde ele estava criando um grupo de crianças que ele consegue resgatar de uma pessoa que explorava de forma o trabalho escravo, o trabalho infantil escravo, e aí Shorty consegue resgatar essas crianças e leva para o templo que estava debaixo da antiga cidade de Colelna, e que também seria o palco final para a batalha entre Yugi e Atem, para enviar Atem ao mundo espiritual. E aí nós temos a criação do personagem que seria o antagonista do filme Aigami, ou Diva. Então Bakura, o pai do Bakura, chega nessa cena, e ele, com, acho que eram milhares e milhares de dólares dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, ele oferece a Shade para poder punhar o Anel do Milênio.
Charlie diz que não precisa de dinheiro, que isso não pode ser comprado, isso não pode ser possuído, e que o Anel do Milênio possui quem acha que tem que ser o possuidor. Então o pai do Bakura consegue pegar o anel, morre por causa disso, só que o anel, quando o Bakura pega, o anel consegue achar uma identificação, um elo muito perfeito, uma ligação, uma conexão muito poderosa com Bakura, e aí Bakura vira o novo receptáculo do mal encarnado, e aonde ele consegue matar a Charlie. Então, entendam que as referências na magia, ela ocorre em todo o anime. Nos filmes também, no anime em si e no mangá. Então, para você que nunca assistiu Yu-Gi-Oh!, que teve apenas algumas referências, eu aconselho você assistir, até para que você consiga identificar quais são as referências da magia que a gente está citando aqui, e que caso eu não tenha falado algo que você tenha identificado, por favor, compartilhe nos comentários para que a gente possa dividir esse conhecimento gostoso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do podcast, na verdade, não é? E aí, ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima manhã, uma ótima tarde. E ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.